Meus irmãos, a graça, a paz e a misericórdia de Cristo Jesus continue conduzindo nossos corações em adoração e louvor ao nosso Deus, e que essa mesma graça e essa paz conduza o nosso coração na edificação e na instrução e no crescimento da palavra do Senhor. Amém? Você que também nos assiste pelas redes sociais nesse momento, queremos agradecer a Deus pela sua atenção. Onde você estiver nesse momento, essa gravação chega certamente pela graça de Deus em momento oportuno, e que a edificação também aconteça no seu coração. E sempre que puder, venha participar desse culto presencialmente, pois em outros lugares a sua atenção fica concorrida com outros apelos. Mas aqui, no domingo à noite, junto com o povo de Deus, há todo um ambiente, um momento preparado para que juntos possamos louvar ao Senhor e receber a palavra do nosso Deus. E a nossa oração é que essa palavra encontre o seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Desde ontem temos conversado sobre a história de uma semente. A nossa oração é que nesses 50 anos de aniversário da nossa igreja, e assim podemos falar, seu coração e a sua mente sejam tomados por essa preciosidade. Não se comemora o aniversário de uma instituição. Não se comemora o aniversário de uma empresa religiosa. Não se comemora o aniversário de um programa de final de semana que você tem quando dá tempo de ver. Não. Quando nós comemoramos, irmãos, 50 anos, ou mais, ou menos, a nossa EPB do Jardim Aeroporto, lá em Itu, esse ano comemora 25 anos de aniversário da igreja, nós estamos celebrando a vida. Olhamos para as paredes, para as estruturas, para os departamentos, para todos os documentos, toda aquela parte que a gente chama de burocrática da igreja, mas muito maior do que tudo isso tem a ver com vidas, pessoas que encontraram ali o caminho de servir ao Senhor, e isso aconteceu através da Igreja de Cristo Jesus. A nossa oração é que, ao longo da vida, você possa olhar para trás e o seu testemunho, a sua autoavaliação aprendida com o Senhor na criação, possa ser a mesma que disse o Senhor ao olhar para trás. A Bíblia diz que o Senhor olhou para trás, depois de cada dia da criação, e a Bíblia diz que Deus viu que tudo era o quê? Muito bom. Não importa o quanto você vai ter de patrimônio material. Não importa o quanto você vai ter de curtidas, likes, sucesso nas redes sociais. Não importa. O que importa é que você possa olhar para trás e dizer: valeu a pena, valeu uma vida como semeador da semente de Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus porque eu posso olhar para trás, assim você pode dizer, e eu fui semeado com essa semente da palavra de Deus, e é ela que me traz aqui. Agradeço a Deus porque eu tenho um norte para os meus filhos. Agradeço a Deus porque eu tenho um prumo para a minha família. Agradeço a Deus porque não é nenhuma outra semente que por vezes insiste em crescer no nosso pobre coração, mas logo, logo a palavra de Deus, pela ação do Espírito, refaz o meu caminho, refaz meus pensamentos. Eu que ando por vezes disperso, distraído, pensando em tantas coisas, mas a semente do Evangelho me conduz ao encontro do verdadeiro lar que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. 50 anos. A história de uma semente. Portanto, nós fomos chamados a guardar, semear, frutificar e esperar mesmo. Muito do que a gente planta hoje, a gente vai colher só a curto, a médio e a longo prazo no reino de Deus. Ter paciência para esperar, não fazer juízo de valor, não se deixar levar pelo impulso, não se deixar levar pela carne, mas esperar que, de algum modo, nos galhos secos de uma árvore qualquer, como cantamos, como citei, ontem aqui à noite, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar
o Salvador vê uma flor a brotar, o nosso Deus. E que possamos também ter esse mesmo olhar para a vida e para as pessoas a partir do poder, da graça, da regeneração e da misericórdia do nosso Deus. Eu vou continuar contando a história dessa semente desde ontem, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, só que agora nós iremos para o versículo 21 a 34. Eu peço que em pé os irmãos acompanhem a leitura que faço da palavra do nosso Deus, porque a partir do versículo 21, irmãos, você tem o desdobramento da semente que caiu em boa terra. Pastor, o que liga o versículo 21 com os 20 primeiros versículos? Essa conjunção aditiva, né, chamada também, né? Esse também aí é Jesus ensinando aos seus discípulos através de parábolas. E qual a ligação que há com essas parábolas que aí estão, do versículo 21 até 34? Pois bem, a ligação que há é por conta daquilo que acontece na boa terra. A semente caiu em boa terra. E onde está a boa terra? Versículo 8 e versículo 20. Então, estou me fazendo entender aí, né? Então, o que vem a partir do versículo 21 é o desdobramento, é a consequência graciosa de Deus, não naquelas sementes, não naquele terreno infértil, infrutífero, mas o que acontece na vida e no coração daquele que pode ser considerado boa terra, no versículo 8 e versículo 20. Então, eu repito o versículo 8 e 20, e depois a gente vai para o 21. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Você que nos acompanha pelas redes sociais, também peço que abra a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura da palavra do nosso Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 8, diz assim: outra semente, enfim, caiu em boa terra. Sabe o que aconteceu? Deu fruto, vingou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Versículo 20 do capítulo 4. Os que foram semeados em boa terra são aqueles, então, que fazem o quê? Olha só. São aqueles que ouvem a palavra, mas não entra pelo ouvido e sai pelo outro. Eles ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Versículo 21 diz assim: também lhe disse, vem, aos discípulos, né? Jesus disse para os discípulos, vem, porventura a candeia, que era uma espécie de lamparina, né? A candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Resposta, no alqueire, no lugar alto, não embaixo da cama. Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Mais uma vez ele diz no versículo 23 o que disse no versículo 9. Se alguém tem ouvidos para ouvir, não entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ouça. Então lhe disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 26, outra parábola da mesma semente. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e depois esse homem fosse dormir, se levantasse de noite e de dia. E o que acontece? É que a semente fica germinando e crescendo, e esse homem não faz ideia, não sabe como essa semente cresce. A terra por si mesma frutifica. E aí então, primeiro vem a erva, depois a espiga, e por fim vem então o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. E aí Jesus conta a história de uma outra semente, que diz assim, disse mais, a que posso comparar o reino de Deus? A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola podemos
1963 que o casal fixou residência aqui na capital paulista. Irmãos, Blackford toma esse interior de São Paulo afora, evangelizando, procurando especialmente os imigrantes alemães e americanos que aqui moravam já para levar o evangelho. Ao longo dos anos, Blackford organizou as igrejas presbiterianas em Lorena, 1868, bem pertinho lá de casa, a igreja presbiteriana de Sorocaba, 1869, Petrópolis, 1872, Campos, 1877. Participou da organização da igreja na Veneza Brasileira, Recife, bela cidade, desse sotaque, 1878. E por 10 anos, Blackford, de 1880 a 1890, ele residiu em Salvador, olha só, e evangelizou a Bahia e Sergipe. Foi em Salvador que ele sepultou seu filho no primeiro ano de vida, em 1886. Em 1890, Blackford estava de férias nos Estados Unidos quando foi acometido de grave moléstia que causou a sua morte em apenas 4 dias. Eu citei hoje pela manhã que essa e muitas outras histórias da nossa igreja estão no belíssimo livro do reverendo Alderi, Os Pioneiros. Vale a pena fazer esse investimento, comprar esse livro e uma vez por todo dia, né? Vai dando uma lida nessas histórias belíssimas. Primeiro a gente vai descobrir o quanto que a gente não faz nada. Na verdade, cada vez que eu leio essa história, eu digo, eu sou um café pequeno aí perto desses homens, desses grandes homens, e como a gente poderia fazer muito mais em prol da semente do reino de Deus. Porque eu pedi que vocês guardassem, pelo menos lembrassem desse ano, 1863. Por conta dessa data que aparece aqui, ó, no slide. 1973. Conectou aí? Pois bem, 100 anos depois, aqui estamos nós. Amém? Foi muito bom? Valeu a pena? Isso mesmo. Eu te pergunto, qual é a empresa, a ONG, o partido político que tem mais de 100 anos? Não tem. Não tem. Mas a Igreja de Jesus tem. Guarde isso. Você jovem, você adulto, criança, nós somos chamados por Deus. Você aqui não está por acaso. Você foi chamado por Deus de algum modo lá atrás. De algum modo, um folheto, não sei, seus pais, mas alguma coisa aconteceu. Pela graça de Deus. Ele não olhou para o teu sobrenome. Ele não olhou para a tua conta bancária, até porque está ruim, né? Ele não olha para a etiqueta da tua roupa, ele não olha para o teu endereço, ele olha para o teu coração e, por graça, ele te chama a fazer parte dessa história da semente do reino de Deus. Sabe o que aconteceu? 100 anos depois, no dia 8 de abril, a história de uma semente tomou forma na Igreja Presbiteriana de Monte Sião. Quando a Igreja Presbiteriana de Monte Sião, a cidade cresceu, por lado sul aqui, né? E foi organizada no bairro Jardim São Luís, filha da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Naquela época, as primeiras sementes foram trazidas pelo evangelista Cláudio Germano. Acertei, reverendo? Isso mesmo? E as famílias Camargo e Espinosa vieram trazer aquilo que começou com Blackford, há 100 anos atrás. Aqui em São Paulo, chega aqui no bairro Jardim São Luís. Meus irmãos, essas duas histórias, Blackford e IPB Monte Sião, é moldura daquele que é o Senhor da igreja. Jesus, o Filho de Deus, e esse é o objetivo do Evangelho de Marcos o tempo todo. Aquele evangelho que nasce numa manjedoura, aquele rei que cresce numa cidade improvável chamada Nazaré, Galileia. Esse homem que entra em Jerusalém, essa semente que chega em Roma, atravessa 2023 anos de história, esse Jesus está aqui.
Jesus, o Filho de Deus, está aqui. E ele está com autoridade aqui. Ele ainda está vivo. E nós fomos chamados, irmãos. Eu e você, não desista. Nós fomos imbuídos. Nós fomos chamados a guardar, a semear, a frutificar em casa, nos relacionamentos e a esperar o crescimento de um reino que é o reino de Deus. Não tem outra história de reinos, empresas, partidos, governantes, que seja mais belíssima do que a história da Igreja de Cristo Jesus. É interessante que quando Paulo, lá em Atos capítulo 19, se não me falha a memória, vai orientar os presbíteros a cuidarem da igreja, ele diz, olha, atendei por vós e atendei pelo rebanho de Deus, para que vocês possam pastorear a igreja de Deus que foi o quê? Comprada pelo seu precioso sangue. Então, cuidem de vocês mesmos, da sua família, do seu coração, e cuidem também da igreja, Paulo diz, para os seus presbíteros. Meus irmãos, 100 anos depois, o que prevaleceu não foi o solo ruim, não. O que prevaleceu foi os 25% de terra boa, onde a semente caiu. Solo ruim? Você nem sabe da história. A parábola da semente da boa terra, versículo 8 e versículo 20, foi um duro recado aos opositores de Jesus, fariseus, saduceus, herodianos. Jesus está dizendo que, olha, seja qual for a oposição que vocês façam, essa semente vai brotar. Essa semente vai brotar. Seja qual for a perseguição que vocês intentem contra esse povo, seja qual for os mecanismos que vocês fogem contra esse povo, essa semente vai brotar e ela vai dar frutos. Foi um duro recado, porque eles sim, os religiosos, eram corações inférteis e infrutíferos. Ele está dizendo, olha, essa semente não pode ser silenciada e presa. Portanto, os versículos 21 em diante, eles contam uma história dessa boa terra. Do versículo 21 até o versículo 25, veja aí, que ele diz, Jesus está dizendo, olha, por acaso uma lâmpada, claro que é muito simples que Jesus está dizendo, ele está dizendo, olha, essa lâmpada, ela é mais útil, ela é melhor utilizada debaixo de um banco, de uma cama, ou colocada... Então, lembra que Jesus está confrontando esses eruditos da época com uma mensagem muito simples, né? Com um evangelho muito simples. Então, Jesus está dizendo, olha, essa boa terra que está frutificando, são eles que são as lâmpadas. São eles que são as lâmpadas desse mundo, que não pode ser silenciada. São pessoas transformadas pelo poder de Deus da semente, que precisam estar em evidência, não terra ruim, mas quem tem que estar em evidência é terra transformada. Essa boa terra, onde caiu a semente, não pode ficar escondida debaixo de camadas de religiosidade, diz Jesus para os seus discípulos. Versículo 21. No versículo 22 aí, Jesus está dizendo, olha, com nossas palavras, traduzindo o que está escrito, essa boa terra, na igreja, em casa, onde for, é ela que ilumina. Porque ela foi transformada, é ela que vai salgando o ambiente. Lembrando do que Jesus disse lá em Mateus, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É essa boa terra que tem que estar em holofote, em destaque, essa boa terra que frutifica. Versículo 23,
é essa boa terra que gera em nós uma reflexão, o quanto vale a pena ter uma vida transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 24 e 25, sabe o que é que essa boa terra faz? Elas não usam a sua transformação. Não se trata de luz própria, que ninguém tem luz própria. Essa conversa aí, esse papo aí, coach, você tem luz própria. Você não tem luz própria coisa nenhuma, irmão. A nossa luz é sempre derivada, né? Vem de lá para cá e a gente projeta essa luz que não é nossa, é da graça de Deus. Então, ele não usa essa transformação de vida operada pela semente para julgar os outros. Não. Não usa para ficar julgando os outros, maltratando os outros. Essa é a boa terra, onde a semente caiu e produziu muitos frutos para a glória de Deus. Do versículo 26 até o versículo 29, você tem mais um pedacinho da história dessa semente que caiu em boa terra. E é muito interessante que do versículo 26 a 29, estão me acompanhando aí, né? Ela traz o lado do mistério de como que essa semente ela produziu frutos. A ideia não é que você seja dorminhoco no plantio da semente, porque você lê aí, né? O reino de Deus é assim, é como se um homem lançasse a semente e foi dormir. Não. O objetivo aí não é dizer que você seja um dorminhoco, relapso no plantio. Não, na verdade, ela nos remete a outro assunto. Ela nos remete ao fato de que você que está com seus 50, 60, 70, 80, como é que essa semente do Evangelho ainda brota no seu coração? Cá para nós e para quem está nos assistindo, é um mistério, não é verdade? O que é que te faz hoje ainda estar no caminho de Cristo Jesus? Porque o pastor é bacana. Isso aí pode ser uma... Isso é um fato. Mas o que te permanece hoje no Evangelho? Versículo 26 a 29. O reino de Deus é assim, parecido com um homem que lança semente na terra, depois vai dormir, se levanta de noite e de dia, e lá no leito do hospital, no consultório, na escola, nas lutas, tudo para que outras sementes brotem do seu coração, ervas daninhas, pecados, não prevalecem, porque dentro de ti há uma outra semente que prevalece, que é o reino de Deus. A Bíblia diz que a terra por si mesma frutifica. Sem você se dar conta, você é um jovem presidente da UPA, da UMP, se torna presbítero, pode se tornar pastor, se torna um excelente profissional, e lá onde você trabalha, você se torna um evangelista do reino, porque é isso que está escrito no versículo 28. Vem a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. É você, vovô aí. Vovô e vovó. Agora cuidando do plantio da semente no coração dos netos. É isso que o texto está dizendo. Os versículos 21 até o versículo 34, eles contam a história do que reverbera, né? Do que acontece, daquilo que ecoa, a partir da boa terra do versículo 8 e até o versículo 20. Versículo 26 a 29 diz que, apesar do solo, dos 75% infrutífero, você pode ficar seguro em Cristo e saber que a semente em 1/4 desse terreno vai crescer. Amém, irmãos? Vai crescer. Não por conta da nossa força, da nossa ostentação, mas por conta da graça de Deus. Lembra lá da história de Elias? Elias triste, arrasado. Ninguém adorava mais o Senhor. Pediu para si a morte, foi se esconder numa caverna. E quando ele vai conversar, e Deus faz toda uma tratativa na vida de Elias,
A última palavra de ânimo e de encorajamento que Deus deu para Elias foi: Elias, volte, campeão, volte. Volte lá para o seu ministério, lá para a sua igreja, para a IPB. IPB não. Volte para a sua igreja. Mas, Senhor, volte, porque tem 7.000 lá, que é boa terra, que não dobraram seus joelhos para Baal. Volte, porque eu sou o semeador, Elias. Eu sou o semeador, Elias. Eu, Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele de quem Abraão disse, Romanos 4,17, o Deus que vivifica os mortos e faz o quê? E que traz à existência as coisas que não existem. Pode ser que você não esteja vendo essa semente frutificar, talvez no seu coração ou no coração de alguém, mas espera. Porque quem garante o crescimento dessa semente é o nosso Deus. Ele é o semeador. Então, essas parábolas aí do versículo 21 a 33, elas falam sobre isso, sobre esse mistério. Apesar dos 75% infrutíferos, é seguro saber que a semente nasce e cresce em 1/4 dela, e é 1/4 que nos traz aí, da chegada de Blackford até aqui, e mais 50 anos da IPB Monte Sião, porque há um poder no Evangelho, no reino de Deus, que produz vida, que nada nesse mundo produz. Pode ser a ideologia que for, pode ser o orgulho, não sei o quê, pode ser o que for, mas nada produz vida a não ser o Evangelho de Cristo. E essa semente cresce. De que modo? Não sei. O texto diz, não sei como. Não sei como. Tinha tudo para acabar. Tinha tudo para desistir. Naquele lugar a perseguição foi tão grande que não era para sobrar um crente ali. Mas aparece, não sabendo como. Há um poder real e nessa vida contida dentro dessa semente, operada pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmãos, que haverá uma colheita final. Nós caminhamos para um final. Versículo 26 a 29. E por fim, aparece uma outra semente. Primeiro, essa boa terra, me acompanha aqui, é comparada a uma lâmpada, a boa terra do versículo 8 e versículo 20, a uma lâmpada que deve ser colocada em lugar visível. Do versículo 26 a 29, essa boa terra, essa semente que é colocada em boa terra, você não sabe como, mas ela cresce. E a última comparação com a semente, que significa o reino, aparece aí do versículo 30 a 32. Depois, agora não pode, mas depois você faz um Google, dá um Google aí, todo mundo sabe, né? E pede lá, coloca semente de mostarda. Fica tarefa de casa aí, pode ser? E é mesmo, é uma das menores sementes. O caroço de feijão é maior, o milho é maior, mas o milho fica pequeno, o ramo de feijão fica pequeno, mas a semente da mostarda é pequenininha e fica enorme. E aí Jesus chama os discípulos e diz, olha, está vendo isso daí? Assim é o reino de Deus. Meus irmãos, 20 anos depois do ministério de Jesus, João Marcos estava escrevendo para a igreja que residia em Roma. Com 30 anos, Jesus começa o seu ministério. 25 anos depois, o evangelho chega na grande capital do império chamada Roma. A semente que começou em Nazaré, ela cresceu e chegou até nós. É de fato um grão de mostarda. O resultado do crescimento do reino de Deus é surpreendente. Ele frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. A grosso modo de olhar, o reino de Deus
é tão insignificante, igual ao grão de mostarda. É você, jovem, como dissemos ontem, ali no ensino médio, na escola, às vezes um pouco acanhado, um pouco tímido, até para dizer que é crente. Até para dizer que no final de semana você não vai para a balada, não vai encher a cara, usar drogas, fica até um pouco acanhado, né? E você faz o quê? Não, vou para a igreja, para a reunião dos jovens da UPA. É porque é isso mesmo, sabe, irmãos? O evangelho é quase que insignificante ali. É você que olha assim e diz, olha, será que o que é que vai ser da igreja no futuro, diante do que temos pela frente? As coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, o que é que vai acontecer desse evangelho? Esse evangelho é menor do que um grão de mostarda. Mas Jesus já tinha dito isso, e é mesmo. Mas Jesus disse que ele cresce. E ele dá frutos para a glória de Deus. O reino de Deus começa muito pequeno. É aquela oração do pai com o filho, é aquela leitura da Bíblia em casa, é aquela dominical presença na escola bíblica, no culto, dominicalmente. O reino de Deus começa muito pequeno, igual a semente da mostarda. Essa semente, como eu disse anteriormente, nasce numa estrebaria, nasce numa manjedoura. É porque você conhece a história 2023 anos depois. Mas se você estivesse ali, nos primeiros anos da era cristã, e fosse dito para mim e para você, olha, o rei dos reis está ali. Onde? Cadê? Está ali numa manjedoura. Oxe, nada, isso é conversa. Você iria? Pense racional, você iria? É porque a gente conhece a história, né? 2000 anos depois. Mas você iria? O quê? O rei dos reis? Numa manjedoura? Que conversa. O rei dos reis é para vir no Face. Tá. O rei dos reis é para vir nas asas dos anjos, tal, com espetáculo, né? No show gospel, tal, evento, parede preta e tal. É para vir com ostentação e tal. Uma manjedoura? Oxi. Rapaz. Não dá ibope isso aí, não. Tem que usar um marketing melhor. Ó, o marketing aí, ó. É que não tem um marketing melhor para esse menino aí? Mas não tem. Porque ele mesmo disse que o reino é do tamanho de um grão de mostarda. E ele cresce. E ele chegou até nós, pela graça de Deus. E hoje a gente comemora 50 anos, não de uma mera instituição, mas do plantio da semente do reino de Deus. Ele começou numa estrebaria, nasceu, nem para nascer em Jerusalém, né? Onde estava o templo, olha, o templo. O inimigo até propôs, Jesus, faz um show de espetáculo aí, faz um ministério diferente. Como? Te joga do templo. Mas, rapaz, aquilo vai ter tanta gente, ó. Na hora que o Senhor Jesus se jogar, a galera, ó, pá, vai fazer um selfie, vai botar nas redes sociais. Gente, olha, o homem se jogou e nada aconteceu. O que é que Jesus diz? Está escrito, Satanás. Eu não vim para espetáculo. Eu sou o grão de mostarda que nasceu na estrebaria, mas ele vai frutificar para a glória de Deus. Não tem espetáculo, irmãos. Não existe espetáculo para isso. Nasce numa cidade. E quem que ele chama para segui-lo? Mulher adúltera. Tem como crescer um negócio desse? Não, fala sério. Homens iletrados, bons comerciantes, homens do mar, mas iletrados. Pois são as pessoas que Jesus chama. E é a partir daí que cresce o reino de Deus.
Esses dias eu estava conversando na igreja, eu faço a mesma pergunta aqui. Se você soubesse, como hoje você sabe, o tamanho e a dimensão do reino de Deus e da igreja de Cristo Jesus, se você estivesse no lugar de Jesus, você teria confiado a pregação do evangelho para aqueles homens? Pensa direitinho. Sei não. Eu acho que eu tinha chamado algum PhD lá da sinagoga, sei não. Eu acho que eu teria chamado algum estrategista melhor. Eu acho que eu teria chamado gente mais graúda. Mas confiar a pregação do evangelho e o pastoreio da igreja para aqueles 12, rapaz, Jesus teve muita fé. Jesus teve muita fé. Mas ele já tinha dito que é um grão de mostarda. Que é o que está no nosso coração. E cresce, cresce. Vamos tirar algumas lições importantes a partir desse texto. E ele conclui, então, no versículo 33 e 34. Está claro, irmãos, aqui? Portanto, do versículo 21 até o versículo 32, Jesus está contando, através de 3 parábolas, da candeia, da semente do grão de mostarda, o que reverbera, né? A consequência, o que causa, o impacto que traz quando a semente cai em boa terra. Então, é isso que ele está dizendo aí. Então, quais são algumas lições importantes? Em primeiro lugar, eu quero falar com você que está aqui presente, você que nos assiste pelas redes sociais, que ainda não sentiu o sabor e o gosto dessa semente do reino de Deus no seu coração. Talvez você esteja aqui, mas com todo o respeito que eu lhe tenho, seja aquele tipo de pessoa que recebe um convite para vir na igreja e vem, mas vem de bom grado. Mas ao sair daqui diz assim, eu não quero nada com isso. Não sei se tem alguém aqui nessa noite. Talvez você seja aquela pessoa que já ouviu várias vezes do Evangelho de Jesus. Várias vezes. Mas com todo respeito. Entra pelo ouvido? Conhece gente assim? Maluvido. Maluvido é a expressão no Nordeste. Quem é de Recife vai saber dessa expressão aí. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Porque tem outras sementes plantadas no coração. Há pessoas que dizem, não, eu sou muito jovem para abraçar o Evangelho. Eu quero curtir a vida. Eu quero curtir a vida. Eu estou na flor da juventude. Eu quero curtir a vida. Lá na frente, quando eu tiver tantos anos, eu entrego a minha vida a Jesus. Outras pessoas dizem, mas por que eu preciso do Evangelho de Cristo? Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, e é mesmo. Eu sou um bom munícipe, eu sou um bom profissional. Para que eu preciso de Jesus? Com todo o respeito que eu lhe tenho, sabe quem pensava da mesma forma? Os fariseus. Os fariseus pensavam da mesma forma. Para que eu preciso desse Jesus aí? Eu já sou gente boa. E a turma dizia, rapaz, você é tão legal. E eles acreditavam, eu sou tão legal, né? Que, puxa, para que eu preciso de Jesus? Eu sou um bom filho, eu sou gente boa, eu sou uma boa profissional. É porque você ainda não conhece e não encarou a pobreza do seu coração e conheceu a Jesus e a vida que Ele pode lhe dar. Ou talvez você seja daquela pessoa que diz assim, eu não tenho perdão. Pastor, se você soubesse o que eu já fiz, o que já aconteceu comigo, eu não tenho perdão. Eu quero te dizer que você que está aqui, você que nos acompanha pelas redes sociais, a melhor história que pode acontecer na sua vida é o plantio de uma semente chamada Reino de Deus. Faz sentido para você que está aqui? Então, o apelo que eu faço para você que ainda tem outras sementes que não o Evangelho,
Peça ao Espírito Santo de Deus, faz do meu coração uma boa terra. Faz nascer, crescer, multiplicar essa semente no meu coração. Faça a sua oração dizendo: Senhor, eu estou aqui a convite, eu estou porque aqui é aniversário da igreja, mas eu quero experimentar e pedir que o Senhor faça do meu coração um coração que esteja conectado com essa semente. Faz do meu coração uma boa terra. Amém, irmãos? Amém. Deu conta de que há ainda uma terra ruim no seu coração que milita contra essa semente. Quando você escuta do tipo assim, é para perdoar. Aí surge um advogado interior, com todo respeito aos advogados aqui presentes, e diz assim: tu vai perdoar? Perdoa não. Tu vai perdoar, tem certeza? Aí a palavra da semente vem: não, perdoa. Não, perdoa não. É muito importante você que já tem a semente do Evangelho, tome uma decisão para com que essa semente possa frutificar no seu coração. Você se apronta bacana para vir para a igreja, aí já vem aquela terra ruim que diz assim: tu vai para a igreja de novo, velho. Aí tu fosse domingo passado, rapaz. Você está caladinho, está falando com ninguém. Tu vai para a escola dominical de novo. Aí você diz lá: vou. Eu sou terra ruim. Eu preciso da semente da palavra. Eu preciso estar conectado com meus irmãos. Eu não posso me afastar da congregação. Eu tenho que estar ali junto, pelo menos ouvindo, pelo menos perto, dividindo, compartilhando. Eu não posso estar solto nesse mundo. Portanto, você que já tem essa semente, preste atenção, faça um autoexame, não minimize as ciladas do diabo que vem para privá-lo do cultivo dessa semente. Não minimize a indisposição do seu coração em reter e meditar na palavra. A boa terra é aquele que ouve e recebe a palavra. Seja engajado na semeadura, seja um cooperador, não meça esforços com essa igreja, na vida pessoal, para cooperar com o plantio da semente. O quanto que você conhece, por exemplo, do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo com relação ao campo missionário? Talvez você saiba tudo de política, de futebol, de novela, sabe tudo dessas coisas. E do campo missionário? E o que está acontecendo com os nossos missionários? Não meça esforços. Seja aqui no bairro, onde for, na sua casa, seja engajado na semeadura do reino de Deus. Eu fico pensando, já pensou se Simon Blackford chega aqui no Brasil e diz assim: aqui tem muita muriçoca, vamos embora. Opa, muriçoca é de lá também. E a comida aqui é ruim. E o clima aqui é ruim. E fosse embora. A semente ia crescer? Iria crescer, pela graça de Deus. Mas nós somos responsáveis por cooperar nesse plantio. Então seja engajado na semeadura. Ah, mas na igreja não tem uma programação para isso. E é bom que não tenha mesmo. É bom que não tenha mesmo. Porque a melhor programação é você lá onde você trabalha. É a melhor programação do mundo. Você crente, transformado, liberto por Jesus, lá onde você trabalha. Quando você vira a página aqui para o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, há a história de um homem, e aqui eu vou concluir, que ilustra a boa terra. A história do endemoniado de Gadara. Meus irmãos, Jesus enfrenta o mar, do versículo 35 a 41. Jesus faz cessar a força do mar.
Jesus vai de uma cidade para outra depois que ele conclui o seu ensino ali, à beira-mar, através das parábolas. E Jesus vai para Gadara, sabe fazer o quê? Jesus faz tudo o que ele fez para encontrar um homem. O quê? Mas não era multidão, não. Não, não era uma multidão. Mas não tinha lá um grande... Não, não tinha. Depois de um expediente todo, dando aula ali, ensinando, aquietando o mar, Jesus atravessa para encontrar um homem. Ah, então era um homem muito importante. Jesus foi lá porque encontrar uma celebridade. Jesus encontra um endemoniado. Andava dia e noite no cemitério. Louco, nu, louco. A turma excluiu da sociedade. Louco. O tipo de pessoa que ninguém queria encontrar no cemitério naquela hora. Você encontra com um homem daquele no cemitério, misericórdia, a carreira seria grande. E Jesus encontra com ele. Jesus fez tudo o que ele fez para encontrar aquele homem. Resultado: depois que ele tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que os gerazenos foram lá para ver o que tinha acontecido. E aí, capítulo 5, versículo 15, diz que eu gostaria de um quadro desse, ver um quadro desse. Olha que quadro belíssimo. Marcos 5,15, quando os gerazenos, os conterrâneos dele chegam, o endemoniado, o que tiveram uma legião, estava o quê? Sentado, perfumado, cabelinho penteado, uma roupinha bacana. Olha, cabelinho, ó, penteadinho. Já fizeram a campanha do agasalho ali, vestiram o homem. E ele estava sentado, irmãos, lúcido, aos pés de Jesus. Glória a Deus. Lúcido, aos pés de Jesus. É o que a semente faz numa boa terra. Numa boa terra. Eu e você somos chamados a participar dessa história. A história de uma semente. Está desanimado? Acha que vale a pena investir em outras coisas? Acha que outras sementes, outras narrativas, ideologias, elas podem te dar mais sucesso, brilho? Eu quero te dizer uma coisa. Esse homem endemoniado, que é uma continuidade da história da parábola, da semente que cai em boa terra, com certeza, depois que ele teve o encontro com Jesus, ele pôde olhar para trás e dizer que o encontro com Jesus foi muito bom para a vida dele, para a glória de Deus. A nossa oração é que a nossa igreja continue contando essa história pelos próximos 20, 25, 50 anos. Através da sua vida. É isso mesmo. Você jovem, adolescente, adulto, vovô, vovó. Agora é a sua hora de levar a história dessa semente, da semente do reino de Deus e para a glória de Deus. Amém.